Fala aí pessoal do Explica Enem, é o Henrique mais uma vez com vocês aqui. E essa semana nós vamos avançar nos nossos debates de Físico-Química, falar um pouquinho sobre o estudo de soluções. Eu sei que eu prometi para vocês que essa semana seria o Pedro Marques falando sobre cinética, mas a gente mudou um pouquinho a nossa programação para deixar um pouco mais lógica a sequência dos conteúdos. Então nós vamos começar hoje o estudo de soluções. Então vamos começar com algumas definições importantes do nosso estudo de soluções. Primeiro, definir o que é uma solução, que é uma mistura homogênea de substâncias, duas ou mais substâncias. E dentro dessa classificação, a gente precisa definir mais duas coisas. A primeira é que a gente vai chamar a substância de maior quantidade de solvente e a substância de menor quantidade na solução de soluto. Então, por exemplo, uma solução de água com açúcar, nessa solução, o solvente é a água, o soluto é o açúcar. E as soluções podem ser classificadas em relação ao seu estado físico, como sólidas, líquidas ou gasosas. Aqui a gente tem um exemplo de uma solução sólida que é uma liga de latão, uma barra de latão, que é uma liga de cobre com zinco. Além disso, a gente tem vinagre como solução líquida, que é uma solução de ácido acético com água, e os gases, como a gente sabe, sempre são solúveis, a mistura sempre gera uma solução. E agora, se a gente for explorar o porquê de acontecer o fenômeno de uma dissolução ou a formação de uma solução, a gente precisa olhar para as interações entre soluto e soluto e as interações entre solvente e soluto. E fazer uma pergunta. Se essa pergunta for qual é maior, a interação soluto-soluto ou soluto-solvente, a gente vai responder que a interação soluto-solvente for maior que a soluto-soluto, a gente espera ver a formação de uma solução, porque o soluto vai preferir estar interagindo com o solvente do que com ele mesmo. E de maneira análoga, se o soluto preferir tiver uma interação mais forte consigo mesmo, não deve haver a formação de uma solução. Se a gente for ilustrar isso graficamente, a gente pega um esquemático de cloreto de sódio, inicialmente sólido, bota numa solução, adiciona água a esse sistema. A gente observa que há uma interação grande entre os íons cloreto e sódio com a água. E essa separação justamente mostra que há a formação de uma solução. E a gente chama esse fenômeno de solvatação dos íons, essa separação dos íons pela adição do solvente. E é importante observar a estequiometria disso. Para o caso específico do cloreto de sódio, uma unidade de cloreto de sódio original gera 2 unidades de íon em solução, justamente porque a água é capaz de separar, de quebrar a treliça iônica e separar esses íons em 2 unidades. E a regra de ouro da polaridade, né, de soluções, na verdade, é sempre que semelhante dissolve semelhante, ou seja, solventes polares dissolvem solutos polares e, de maneira totalmente análoga, solventes apolares dissolvem solutos apolares. Aqui a gente pega, como exemplo, um esquemático de uma solução água e álcool. O álcool, como vocês sabem lá da química orgânica, com a hidroxila, é um composto, um álcool, por exemplo, etanol, é um composto polar. E numa mistura que não há uma solução, quando a gente observa a mistura de água com hidrocarboneto, por exemplo, gasolina, tem a formação de 2 fases, não há uma solução. Mas é óbvio que a solução de solutos em solventes ela é finita. A gente precisa classificar isso de maneira lógica. As soluções podem ser não saturadas, ou seja, ou insaturadas, ou assim, a gente consegue colocar mais solutos na solução com sucesso. As soluções podem ser saturadas e a partir daquele ponto o soluto excedente vai formar uma outra fase. E elas podem ser supersaturadas, em que há mais soluto dissolvido do que era esperado. Isso aqui é um sistema instável, só existe em condições termodinâmicas de temperatura e pressão muito específicas. E um exemplo clássico de uma solução saturada é aquele achocolatado de manhã que a gente toma. Chega um ponto que ele começa a ficar embolotado, a gente não consegue mais dissolver o pozinho no leite, por exemplo. E a gente pode definir isso mais formalmente, mais matematicamente, como coeficiente de solubilidade, que é justamente a definição formal do que eu falei no slide anterior, que é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade de solvente a dadas as condições ambientes. Então a gente pode classificar a solução também em relação ao coeficiente de saturação, ou seja, a quantidade máxima de solvente que você consegue, de soluto que você consegue adicionar à solução para que continue sendo uma solução, ou seja, continue uma fase só. Aqui a gente faz esse gráfico para visualizar que, se a gente observar da esquerda para a direita, um aumento da adição de soluto, até o ponto de saturação, que é numericamente igual ao coeficiente de solubilidade, a solução está não saturada, ou seja, a gente consegue adicionar mais soluto, ainda formar a solução, ainda ter uma única fase, e acima disso, a solução está supersaturada, a gente não consegue
não deveria conseguir, exceto nas condições ideais, adicionar mais soluto. Até a próxima aula, pessoal. Grande abraço.